Brasileirão, porque ontem foi noite de Everson. Um jogo incrível do goleiro atleticano no repeteco entre Atlético e Flamengo. E se rolou um 0x0, pode botar na conta dele. O ritual é sempre o mesmo. O Everson caminha com um terço nas mãos, ajoelha na linha do gol, tapa os olhos e faz sua prece. Um gesto solene de um goleiro que tem muito a agradecer pela fase que vive. A fase do Everson é espetacular, né? Que goleiro. Everson pega mais uma. Tá pegando demais. Tô dando minha parcela de contribuição. No difícil reencontro com o Flamengo, 3 dias depois de perder a Copa do Brasil, Everson foi de novo o protagonista do Atlético. Everson de novo! Que fase do goleiro do Galo! Pegou o pênalti, fez grandes defesas, evitou a terceira derrota do Galo em 10 dias pro rival carioca. Bom, a gente esperar um jogo difícil, sabendo que ele joga mais solto por estar vindo de um título recente. Um jogo muito mental, né? De muita coragem também, que a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota no fim de semana. Era uma quarta de festa para a torcida do Flamengo no Maracanã. Festa e provocação. Das faixas espalhadas pelo estádio aos gritos irônicos de "eu acredito". Em tom de provocação, a torcida do Flamengo gritou "eu acredito". Difícil também foi assistir ao primeiro tempo do Atlético. O jogo é preocupante do Atlético, né? É uma atuação bem abaixo. De bom mesmo, só a irreverência do Daverson. Olha só, deu uma pirueta para voltar pro campo do jogo bem ao estilo Daverson. Uma avalanche rubro-negra, 14 finalizações em 45 minutos. Outra defesaça do Everson, personagem do primeiro tempo. Aos 33 minutos, Wesley foi derrubado por Lianco dentro da área. Pênalti cobrado por Davi Luiz, que Everson defendeu. Brilha Everson na Golcan, na câmera de dentro do gol. Por sorte, no primeiro tempo, a sorte esteve do nosso lado e não tomamos gols. O Everson, mais uma vez, esteve sensacional. A sorte seguiu ao lado do Galo no começo do segundo tempo. Cortou pra dentro, pode bater no gol, na trave! E o Flamengo continuou empilhando chances, mas parou na noite brilhante de Everson. Pouco a pouco, o Atlético passou a incomodar. Paulinho limpou, bateu sobre o gol. O Atlético cresce no segundo tempo. Paulinho teve outra chance da entrada da área. Scarpa arriscou mais de longe. Ninguém achou a rede e o placar terminou zerado. Devido a todas as circunstâncias, acho que é melhor às vezes 1 ponto do que 0. O que me conforta é que pelo menos no segundo tempo a gente jogou para vencer, né? Para atacar. Agora se liga nessa, no momento em que foram substituídos, Hulk e Daverson foram provocados pela torcida do Flamengo. E eles responderam, o Hulk mandou um beijinho pros torcedores do Flamengo. Melhor assim, né? Só na zoação do futebol. E o Daverson, beijinho pra lá, beijinho pra cá. O Daverson relembrou a final da Libertadores de 2021, que foi Flamengo e Palmeiras. Mostrou a tatu da taça ali, né? Lembrando que foi ele que fez o gol do título do Palmeiras. E eu não sei o porquê desse xingamento deles comigo, né? Da forma que eles me tratam quando eu venho aqui. Simplesmente eu mostrei a taça, agradeci eles por essa taça. Né? Eles falam que eu sou um jogador ruim, que eu sou um cara péssimo, mas sou muito grato a eles por eles me darem uma taça da Libertadores e eu ter feito gol em cima deles. Né? Como pode um jogador ruim, como eles dizem, né? Fazer um gol de Libertadores em cima do Flamengo e ser campeão. Poderia ter sido pior se não fosse o Everson, né, Edmar? O Atlético escapou de mais uma derrota para o Flamengo. 4 jogos contra o Flamengo nesta temporada, nenhuma vitória. 3 derrotas, 1 empate. Esse empate de ontem, graças ao Everson. É verdade, mas o que preocupou a gente mesmo foi a falta de repertório, tomada de decisão, né? Um time muito confuso, muito desorganizado em campo, né, Vini? O pessoal vai soltar daqui a pouco aí, a gente tem algumas fotos do jogo, tá aí algumas defesas do Everson, que o melhor hoje pra se a gente homenagear e colocar as fotos era do Everson mesmo, porque Hulk continuou não jogando nada, Scarpa continuou não jogando nada, melhorou um pouquinho ali no segundo tempo, né? Mas o atleta tá preocupando, né? O Atlético realmente não consegue embalar no Campeonato Brasileiro. A última vez que venceu foi sobre o Grêmio, aquele jogo na Arena MRV.
E agora o empate diante do Flamengo. Não é tão um resultado ruim, né? Um empate com o Flamengo fora de casa, só que a sequência do Atlético no Brasileiro é ruim. O Galo ali no meio de tabela ganhou a posição do Corinthians, está a 5 pontos do G6, do G7, né? O Cruzeiro é o 7º colocado. E o grande destaque mais uma vez foi o Everson, completou 271 partidas com a camisa do Atlético. Ele é o 4º goleiro que mais defendeu o clube. Ele fica atrás aí de goleiros históricos, né? O João Leite, o Vitor, o Cafunga. Mas é um Atlético que foi ontem com uma equipe quase toda titular. O Milito tinha falado depois da derrota com o Flamengo que ia acabar agora com essa história de poupar jogadores. Mas alguns não tem como, né, Edmar? O Paulinho, por exemplo, que sofre com problema físico, foi preservado ontem, entrou no segundo tempo, mas o próprio Zaratio não jogou nem um minutinho, ficou no banco de reservas. O Hulk, o Milito até revelou também na coletiva que ele não estava 100%, mas pela fomeagem do Hulk ele queria jogar, mas não estava na sua melhor condição. Então é um Atlético que vai querer se reabilitar no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim o Milito e toda a sua comissão vai ter que administrar a parte física dos jogadores. É, que interessante, né? Ele acabou revelando que o Hulk não tá bem. Pode ter a explicação pra ele não estar jogando, não conseguir sair da marcação e tudo mais. Verdade. É verdade, Mara. E o Bernard foi poupado por quê? Não, Bernard jogou, né? Hã? Ele estava em campo. Ah, tá. Então, eu não entendi porque que ele foi poupado. Porque não jogou absolutamente nada de novo, né? E é uma grande decepção, já que o Atlético apostava em muito as fichas dessa volta do Bernard. Pode ser readaptação, claro que ele se recuperou recentemente de uma lesão, mas do Bernard se espera muito mais. Muito mais. Do que isso. Aliás, do time do Atlético todo, né? Foi ali uma gracinha ou outra do Daverson no jogo. No primeiro tempo o Atlético foi massacrado, pra falar a verdade, e o Everson, além do pênalti, fez outras defesas. E o que mais me assustou, por exemplo, Michael, que deve ter 1,60 m, ele cabeceou uma bola pulando. Foi mesmo. Pulando, mais que a defesa verdade. Do Atlético, pô. Isso aí pra mim foi inadmissível. E no segundo tempo já leva uma bola na trave e depois pode ser que tenha se cansado o Flamengo. O Atlético deu uma melhorada e até criou ali 2, 3 situações para fazer o seu gol, mas é muito pouco. Às vésperas de uma decisão de Copa Libertadores, a confiança tá lá embaixo e o Atlético tem que voltar a vencer o mais rápido possível. Ontem o Atlético completou 6 jogos sem vencer. Isso. A última vitória foi sobre o River Plate, pelo Libertadores. É verdade. E depois não venceu mais ninguém, pô. Além de não vencer, não jogou mais coisa nenhuma. Não jogou nada mesmo, não. Nada. 4 derrotas, não tá devendo. E o Milito fez uma análise parecida com essa do Lélio, né? Que o primeiro tempo foi massacrado, no segundo deu uma melhorada. Eu, sinceramente, não vi essa melhorada, tá? É difícil. Na parte final, melhorou um pouquinho, assim. Era difícil, né, de piorar o que já estava muito bem. Talvez seja isso também. A entrada do Paulinho, o Alisson também entrou na segunda etapa, o Kardec já entrou no finalzinho, o Fux também entrou na reta final, mas é um Atlético que sai do Maracanã com um pontinho, já retornou para Belo Horizonte, já teve treinamento hoje e amanhã segue para Curitiba, o próximo compromisso do Galo no sábado contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, às 6h30 da noite. Aquele jogo atrasado da 19ª rodada. Aí sim o Atlético ele fica no 0-0 com todo mundo em relação a jogos, né? Devendo jogos no campeonato. Aí não deve mais nada. Agora o Atlético informou, né, que identificou daquela confusão toda na Arena MRV, já foram identificados pelas 350 câmeras, né, que tem lá dentro, 21, é isso? Isso, Dimar, 21 torcedores, se é que a gente pode dizer, né? Torcedores. 21 pessoas. 21 pessoas foram identificadas, aquelas que fizeram baderna na Arena MRV. Outras 9 já estão ali também na mira do Atlético, por conta de todas as câmeras de segurança e ajuda bastante na identificação. O Galo já passou o nome, já passou tudo relacionado a essas pessoas para as forças de segurança. Elas responderão criminalmente e administrativamente. O Atlético também prepara
algumas punições para estes envolvidos. Ainda não divulgou qual será a punição, mas certamente ficarão restritos aí a presença destas pessoas na Arena MRV, além de responderem também criminalmente. E além disso, Odmara, ainda relacionado também a esse jogo, essa confusão toda, o governador em exercício de Minas Gerais, o Matheus Simões, ele deu uma entrevista coletiva hoje, anunciando que a Polícia Militar irá voltar aos estádios para fazer ali a função da segurança, que hoje é de forma privada, mas não como acontecia até 2012. Agora eles vão avaliar jogo a jogo, o evento, quais terão necessidade de ter a Polícia Militar presente nos estádios. É isso, né? E é por aí também, né, Lélio? Não tem outra forma. E punição, tá, gente? Não é pra mostrar eles lá e nada, é punição. Com certeza. O Atlético, ele vai ficar com um prejuízo aí gigantesco. Imagina se ele já não consegue se classificar para Libertadores do ano que vem e ainda perde bilheteria por causa de baderneiro. O Atlético, ele vai ser punido exemplarmente, mas ele também tem que punir quem quer que seja exemplarmente. Dá o exemplo aí pro Brasil e colocar o torcedor no lugar dele. Vai ao estádio para torcer, não é para depredar o patrimônio, não é para jogar bomba, para matar a pessoa, não. Vai lá para torcer. Então, a partir disso aí, acho que o pessoal vai pensar bastante antes de fazer qualquer besteira dentro de campo. Ou cometer crime, né? Pra falar a verdade. É crime. Ninguém queria que isso tivesse acontecido, mas como a gente estava conversando aqui no intervalo, o Atlético tem uma grande oportunidade de dar um exemplo para o Brasil todo, né? Em relação a como vai ser o rigor nesta punição. Então, a oportunidade está nas mãos do Atlético. Né? O Everson, aí a gente puxando, eu não sei se eu acho que qual foi o melhor jogo dele no Atlético, mas ontem, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores, né, Lélio? Sem dúvida alguma. Ele foi o melhor em campo. Aliás, o que tem se tornado assim praxe, né, no Atlético, o Everson ser o melhor em campo. Então, quando o goleiro é o melhor em campo em 2 partidas consecutivas, isso significa dizer o quê? Que o restante do time tá muito mal. Claro, o goleiro tá lá para defender, mas geralmente quem tem Scarpa, Hulk, Paulinho, Daverson, espera que esses jogadores ali sejam os protagonistas e não o goleiro. Então, uma coisa eu te falo, esse jogo de ontem me deixou muito preocupado pro jogo do dia 30 contra o Botafogo. O Atlético, nesse momento, ele simplesmente, eu não vou nem falar que apresenta uma queda, porque ele não apresenta nada. Nem queda. Não é nada. Só é chutão pra frente e seja o que Deus quiser.